de alguém que é avivado pelo Senhor. Não é nada mirabolante, mas é algo extraordinário, que muitas vezes nós não sabemos explicar. De uma coisa é certa: a paz no coração. Paz que excede todo entendimento, diz a palavra de Deus. Paz que a gente não encontra nas riquezas, paz que a gente não encontra nas festas, paz que a gente não encontra no outro, daqui da terra, mas daquele que está à destra de Deus. É Ele. Nós só precisamos dele. E o que a igreja estava esperando naquele contexto era a promessa dele. E a palavra ele ordenou. O céu se abriu e algo extraordinário aconteceu. Cumpriu-se a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o que a igreja estava? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Versículo 11, por favor, pessoal da mídia. Vamos ler juntos? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Existem mais nações que estão aí. São mais de 15 nações que foram atraídas, que faziam parte, que estavam na cidade de Jerusalém, que foram atraídas por esse mover de Deus. Onde? No cenáculo. Na vida de quem? De pessoas que estavam orando, buscando exatamente aquilo que o próprio Senhor Jesus havia dito. Pessoal da mídia, por favor, verso 14. E a igreja me auxilie, por favor, vamos lá. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre? Versículo 22 a 24. Varões israelitas, Jesus o Nazareno, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Verso de número 32, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Verso 37 a 41. Ouvindo essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvas desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Avivamento na igreja. Quantas pessoas estavam reunidas no cenáculo? O texto vai dizer que haviam 120 pessoas, cerca de 120 pessoas naquele ambiente. Quando a promessa acontece, quando o milagre vem, quando Deus abre os céus, Salmo 144, versículo 5, varão, rasga os céus e faz o quê? Desça. Deus, irmãos, visitou aquele lugar. Deus estava lá, mas foi algo mais sobrenatural ainda naquele dia. E a igreja recebeu a promessa. O poder de Deus sobre a vida da igreja impulsionou essa igreja. Igreja cheia do poder de Deus não anda para trás. Igreja cheia da graça de Deus, ela não retrocede. A palavra que nós estamos falando aqui desde ontem é perseverar. Igreja avivada persevera, manter em posição de avanço. Quantas coisas concorrem para que a gente retroceda, para que a gente desanime, para que a gente pare? Muitas. Eu e você temos N coisas ao longo da semana para resolver. E se a gente não tomar conta, o nosso coração se distrai, a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não vai no culto e a gente vai se esfriando, varão. É o que você falou aqui. Deus reavivar a gente, irmãos. Deus tocar na gente. Então, a igreja está num contexto agora em que ela experimenta exatamente o momento que ela precisava. E então o Espírito Santo vem. A Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E o verso 3 vai dizer que foram distribuídas línguas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles, e na sequência todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que Paulo fala aos Efésios capítulo 5? Nós temos que encher do Espírito, ato que é contínuo, todos os dias. Tem dia que nós estamos vazios, tem dia que a bola está furada, tem dia que o negócio não vai. E aí, quando a gente ora para a palavra e volta os nossos olhos para a palavra e começa a buscar o Senhor, o Espírito visita a gente. Ele já está ali, mas com mais intensidade, e a gente começa a fazer o que o irmão falou. Às vezes o choro vem. Por que eu chorei aqui? Para uma apresentação para os irmãos? Não, irmãos, porque eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei de onde que Deus me tirou. Cada um tem uma história. Você tem a sua história sendo construída pelo Senhor Jesus, com a ação do Espírito Santo na sua caminhada.
Então eu não posso subestimar a sua história, nem superestimar, e saber que a ação de Deus na sua vida é na sua vida. Eu sei de onde Deus me tirou, e me dá o privilégio de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Que coisa melhor que isso. Você não precisa ser pastor para testemunhar do Evangelho da graça. Você só precisa ser crente, cristão, alcançado pelo poder de Deus, transformado pelo poder de Deus, buscando de fato a cada dia alinhar a sua caminhada com Deus. O que nós precisamos apenas disso, e essa igreja orando, perseverando, buscando o Senhor de forma unânime, um só pensamento, ela recebe uma visitação sobrenatural naquele dia, e nós temos que orar de vez em quando por isso. Nós não precisamos ter medo disso. É claro que nós não vamos fazer bobagem, porque nós temos boa teologia, nós temos pastores para orientar a igreja, nós temos presbíteros, mas nós temos primeiramente a palavra. E é interessante que algo de acontece ali, irmãos, a gente vê essa turma avançando. O primeiro resultado ali, depois do enchimento do Espírito Santo na vida desses crentes, acontece. Pedro se levanta para pregar ousadamente o Evangelho. Vocês perceberam isso? Sermão de Pedro aqui é o relato, que no versículo 14 até o final do verso 41 é um relato. Pedro está falando que ele está pregando o Evangelho, agora muito mais na ação do Senhor, cheio do poder de Deus. Esse homem se levanta. Não é aquele Pedro, por exemplo, que eu e você conhecemos, que foi relatado em João capítulo 18, versículo 10, que ele, para defender o Senhor Jesus, tira a espada e corta a orelha do sumo sacerdote Malco. Porque o mesmo Pedro, em menos de 60 dias, ele dá uma de valente, e depois ele some no mapa, se esconde. Você percebe que a gente tem esses altos e baixos? Você sabe onde que está o Pedro? Pedro está dentro de nós. Porque tem dia que a gente é valente, cara de leão. Tem dia que você e eu, nós somos realmente assim, nós estamos. Mas tem dia que o negócio está lá embaixo, para mostrar para a gente que não é a gente, não somos nós. Nós temos que estar na agenda do Senhor, na atuação do Espírito Santo. Então não precisa desses negócios, mas a vida cristã tem os altos e baixos. Porque dentro de nós, de vez em quando, o Pedro aparece. A gente quer defender o Evangelho, a gente quer fazer um negócio, a gente quer fazer outro, mas no outro dia você está com a síndrome do avestruz, enfia a cabeça na terra, não quer saber de nada, some da igreja, pá. E aí o pastor fica preocupado, o conselho fica preocupado, fala: meu Deus, cadê fulano? Estava tão animado. Estava tão animado. É o Pedro dentro de nós. Observa que ao ser cheios do Espírito Santo, quem se levanta? Pedro. E começa a falar: olha aqui, o que está acontecendo aqui? Esses homens não estão bêbados. Somos tão cheios da graça de Deus, somos tão cheios do poder de Deus. Essas irmãs, o grupo, aqui o que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra de Deus. A profecia cumpriu, o avivamento profético se cumpriu, é isso que está acontecendo. E aí, o que está acontecendo aqui é que nos últimos dias, o Senhor disse que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Nós precisamos pedir a Deus para os nossos filhos serem profetas. Profetas! Nós estamos querendo tantas coisas para os nossos filhos. Tem crente preocupado que os filhos ganham dinheiro. Eu falo com meu filho: você tem que ser crente, você tem que ser servo de Deus. Se você vai capinar, capine para a glória de Deus. Vocês entenderam? O dinheiro que você está ganhando com a capina, Deus está te honrando e vai te honrar. Não é feio capinar. Se você
cuida de uma lavoura, faça o melhor, seja um servo de Deus, faça para a glória de Deus. É a vocação naquele contexto, é o seu recurso que Deus está te dando naquele contexto. Glorifique a Deus com isso. Não é feio, é a gente fazer essas coisas. E aí, o que a gente precisa entender, irmãos, o que nós estamos pedindo para os nossos filhos, para a nossa geração. A Bíblia diz no Salmo 112, que o homem que teme ao Senhor, que anda nos mandamentos, que tem prazer nos mandamentos do Senhor, a sua geração será poderosa sobre a face da terra. O que eu quero para o meu filho, irmão, é que ele seja fruto de uma geração poderosa, cujo pai, cuja mãe amam o Senhor. Não importa o que ele estiver fazendo, eu quero que ele ame a Deus. Vocês entenderam? Cheio do Espírito Santo, a primeira coisa, os filhos vão profetizar, vão ser bênção. Não tem nada a ver com profetada. Os nossos filhos profetizam as Escrituras, o amor de Deus, a ação de Deus, as grandezas de Deus. O que esse povo fez, irmãos? Se você voltar no versículo 11 aí, quando o movimento aconteceu e as nações ali foram atraídas, é interessante, aonde há poder de Deus, não precisa de métodos humanos, porque Deus atrai. É Deus que trai, é Deus que traz a pessoa, é Deus que atrai a pessoa. Então o versículo de número 11 diz assim: como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então não tem nada a ver com o que a gente ouve por aí. Esse texto tem nada a ver. Aqui é as nações ouvindo as grandezas de Deus na sua própria língua. Se não for Deus que faz isso, quem vai fazer? Quem faz? Os nossos filhos começam a profetizar. E aí, nesse contexto aqui, os filhos das vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões. Quais são as visões que os nossos jovens têm hoje? O que os nossos jovens estão pensando do futuro? O que está no coração dos nossos jovens? Aqui é jovens, eu falei que coisa linda, os jovens aqui querem casar cedo, louvado seja o Senhor, e casam cedo, louvado seja o Senhor. Eu falo com meu filho não se preocupa não queima etapa não. 18 anos, um dia desses começou, queria namorar, eu falei, como é que é, filho? É crente? Serve o Senhor? A gente fica de olho, irmãos. E quando, irmão, não tem nada a ver que a gente quer arrumar namorado para os nossos filhos, não. Ainda bem que ele não está vendo isso aí, nem vai ver. Mas a gente se preocupa, e é interessante, não é negócio de anjo de guarda, não. Meu anjo de guarda não foi com o anjo de guarda, fulano, não tem nada a ver com isso. Só que, irmãos, a gente bate o olho, conversa, dá aquela futucada na internet, vê o que a pessoa está postando, vê o negócio e fala, meu filho, sai fora. Já viu? A gente precisa cuidar dos nossos filhos. Você quer uma geração poderosa? Você ama a Deus, ensina isso para os seus filhos. E aqui os jovens vão ter visões. Quais são as visões que os nossos jovens estão tendo, irmãos? A menina está rindo. Quais são as visões que os nossos jovens estão no coração para a igreja, para esse lugar, para onde você está? O que você está sonhando na faculdade? Pastor, eu quero é ganhar dinheiro. Irmãos, dinheiro é consequência de trabalho. Você não precisa nem ser crente para ganhar dinheiro. Você sabia disso? Eu conheço vários ímpios que ganham mais dinheiro que nós, e sem enrolar os outros. Sem enrolar os outros, é só trabalhar honestamente. Conheço vários. Ei, jovens, alinhe a visão de vocês com Deus. Se estiver desalinhada, se estiver faltando alguma coisa, e sempre falta alguma coisa em nós, você fala, Deus, quero de fato ter as visões celestiais para o meu coração. E abre a Bíblia, filho. Fala, Deus fala comigo aqui nesse texto. Oração, Senhor, ministra no meu coração. Quais são as visões do Senhor para esse tempo, para essa geração? Essa geração, eu estou nela e nós não podemos perder essa geração. E aquecendo o coração, irmãos. Mas o texto vai falar assim que os velhos vão sonhar. Interessante, às vezes alguns senhores, algumas senhoras aqui deixaram de sonhar, né? Deixaram de
de ter os seus sonhos, sonhos para a sua família, sonhos para a cidade, sonhos para a igreja. O que Deus quer conosco. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, Deus fala, Deus direciona, Deus mostra qual é o próximo passo. Louvado seja o Senhor. Mas olha só, você e eu devemos ter visões, devemos ter sonhos, devemos profetizar as grandezas de Deus. A igreja cheia do poder de Deus. O primeiro milagre que acontece nessa igreja é que eles falam de forma ousada o evangelho. Eles não têm medo de pregar o evangelho. Então eu fico aqui, o pastor pedindo misericórdia, Senhor, aí, meu, ajuda aí, você lá na sua rede social, poste alguma coisa da igreja, poste alguma coisa do evangelho. E vou falar com o seu negócio. Lá em Nestor Gomes a gente também fica aí arrancando, os cabelos estão caindo, a gente está pedindo os crentes. Use as redes sociais não são suas. Deus colocou isso nas suas mãos. Para quê? Para você, ousadamente, através do Espírito Santo, você pregar o evangelho. Coloque um texto bíblico. A partir daquele texto bíblico, Deus vai ministrar no coração de alguém. Vocês entenderam? Grandezas de Deus. E aqui então essa igreja, ela passa por esse momento, ela é avivada, ela começa a pregar o evangelho, e o que acontece é que esse evangelho chega, que esse poder chega no coração dessa igreja, por causa da promessa do Senhor. Cumpriu-se a promessa, mas os céus se abriram, e se abriram os céus, e Deus estava vendo esse povo em obediência à voz de Jesus. É interessante, porque o céu se abre, o poder desce, e o que Deus encontra? O povo está em obediência, eles estão orando, buscando e aguardando a promessa. E eu falei um pouco disso aqui, o coração de Deus encontrou o coração do povo, e a comunhão se estabeleceu. Vocês entenderam? Coração de Deus encontrou o coração do povo, e ó, varão. E quando Deus encontra o nosso coração de fato alinhado com Ele, grandes coisas acontecem dentro de nós, na igreja e em todo o ambiente que o Senhor nos leva, porque Ele entrou de fato em comunhão. Só há uma coisa para não haver comunhão entre nós e o Senhor: pecado. Isaías 59 fala sobre isso. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o Senhor, para que Ele não vos ouça. Louvado seja o Senhor, que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. E aí a gente se arrepende e confessa os pecados, e a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. É tudo porque a gente se colocou diante dele em arrependimento, em confissão sincera. O céu se abriu, Deus encontrou o coração daquele povo conectado com Ele. Louvado seja o Senhor. E aí, meus irmãos, nós encontramos esse registro em Atos 2, verso 2. Abriu-se os céus, Deus começou a atrair pessoas. No verso 6 fala sobre isso. Eles começaram a perceber o que estava acontecendo naquela reunião. Era algo extraordinário. Então, judeus piedosos vão para lá, e esses judeus piedosos começam a ouvir o evangelho. Interessante. Judeus conheciam tudo a respeito das profecias, mas rejeitaram o principal da profecia, que é Jesus. E aí, nesse contexto, há alguns que ficaram atônitos, alguns que criticam, outros estão zombando, outros estão vendo aquela situação e vendo os milagres, aquela situação acontecendo. A Bíblia diz aqui, no versículo 11, que nós vemos como ouvimos falar em nossas próprias línguas. Verso 12, todos atônitos e perplexos interpelaram uns aos outros. O que quer dizer isto?
Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, não vai cortar a orelha de ninguém. Vai se colocar à disposição. Aqui, Jesus não te chamou para você cortar a orelha de ninguém. Não te chamou para você defender o Evangelho. Nós entramos nas igrejas em briga de rede social, em grupo de igreja, bobagem, em grupo de família. Jesus não te chamou você para você brigar por causa disso. Fique tranquilo, a igreja tem um dono, é Jesus, ele cuida, tá bom? Você só precisa fazer um negócio: pregue as grandezas de Deus, saia das confusões, deixe as confusões para Jesus. Pregue o Evangelho, pregue as grandezas, pregue o que Jesus fez em você. Agora, o grande problema é o seguinte: se a gente não está pregando as grandezas de Deus, porventura, a gente não experimentou as grandezas de Deus no nosso coração. Eu só penso que seja isso. Eu sou tímido, eu sou aquilo, Irmãos, Deus muda, Deus dá um ministério para cada um. A igreja, cada um tem uma função. Fora da igreja, cada um tem a sua vocação, e Deus vai te usar da maneira que você é. É isso que você precisa sair daqui. Se você sair daqui, dessa conferência, entendendo que você e eu precisamos termos uma vida avivada, realmente, de perseverança, oração, e juntos com o povo de Deus, de forma unânime, buscar a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus vai nos encher. E os milagres vão começar a acontecer. Aí, quando Deus mandar, a igreja está preparada para receber. É exatamente isso. Vai acontecer algumas coisas. De repente, a gente pode pensar assim: sim. Talvez, no primeiro momento, vem 50 pessoas. Como nós vamos receber? Entra pessoas de todo tipo. Fique tranquilo. Se a igreja estiver cheia do Espírito Santo de Deus, Deus vai levantar novos líderes. Os que estão na frente, na liderança da igreja, vão ter a mesma percepção que tiveram lá. Nós não podemos perder tempo com essas ações. Nós temos que orar, nós temos que dedicar ao ministério da palavra. Então vamos levantar homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, porque não pode ser qualquer um. Tem uma vaga ali, quem quer? A gente fica oferecendo, não podemos fazer isso. O dono da obra é o Senhor. E essa igreja está aqui exatamente cheia do poder, as pessoas sendo atraídas, verso 6. E aí eu quero dizer para você: não faça nenhuma estratégia humana para trazer alguém para a igreja. Não use. Deus não precisa disso, a igreja não precisa disso. Se nós fizermos isso, nós vamos arrumar problema. Nós precisamos pregar as grandezas de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. É exatamente isso. Então não são estratégias humanas. Quando Deus quer salvar, Ele prepara o ambiente. O verdadeiro avivar expõe o Evangelho com ousadia. Do verso 14 ao verso 36, você vê Pedro se levantando e pregando o Evangelho com ousadia. O Evangelho, ele não está inventando, ele está falando assim: olha, o que vocês estão vendo aqui é uma ação do Espírito Santo, é uma promessa de Jesus se cumprindo, e exatamente esse Jesus que vocês mataram. Só que a terra não conteve ele. Louvado seja o Senhor. Jesus não está mais, irmãos, na terra. A terra não se conteve, a terra não consegue, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, a morte não pôde contê-lo, louvado seja o Senhor, e por causa da sua ressurreição, eu e você temos vida. E a Bíblia diz, em João 10:10, que é vida com abundância. Como é que nós estamos desfrutando da vida com Jesus? Como está a nossa vida com Jesus? Como está a nossa caminhada com Jesus? Se nós queremos pregar as grandezas de Deus, nós precisamos experimentar as grandezas de Deus. E a maior grandeza de Deus que nós experimentamos é a salvação em Cristo Jesus. Homem nenhum pode fazer esse milagre na minha vida e na sua vida. Jesus fez esse milagre. A Bíblia diz, Paulo diz em Colossenses 1, versículo 13, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor.
Você e eu fomos tirados das garras de Satanás, do império, tirou a gente de lá e colocou no lugar que a gente pode produzir, pode avançar, pode florescer, pode realmente manter o foco. E quando a gente cai, é porque nós somos seres humanos e caímos, falhamos, mas o mesmo Deus traz de volta a chama no nosso coração. E é por isso, irmãos, que tem os crentes que perseveram, reuniões de oração, eles estão orando: Senhor, salva fulano, Senhor, traz o filho de fulano, Senhor, cura fulano. Esses crentes, louvado seja o Senhor, o coração de Deus encontrou com o coração deles. Louvado seja o Senhor por isso. Então, meus irmãos, Pedro, cheio do poder de Deus, se levanta e expõe o Senhor Jesus. Então esse texto é a prova de que a igreja avivada pelo Espírito Santo é capaz de realizar coisas maravilhosas nas mãos do Redentor. Você quer realizar grandes coisas nas mãos do Redentor? Eu quero realizar grandes coisas, mas olha só, Deus primeiro precisa operar em nós e nos encher com o Espírito Santo, nos encher de ousadia, de intrepidez. Você vai ver isso no texto, lá no capítulo 4, capítulo 3, Pedro, João, chega na porta do templo. O que acontece? Encontra um coxo, o cara todo dia pedindo esmola, né? A situação dele ali, deplorável. E aí Pedro e João vira para ele e fala: nós não temos o quê? Prata e ouro, mas o que temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. A igreja não é oferecer a prata e o ouro. A igreja oferece o dono de todas as coisas, Jesus, que transforma o mais vil pecador. Essas pessoas entenderam que é as grandezas de Deus e o que Deus pode fazer. Por causa disso, pararam presos os dois. E diante do sinédrio, está lá de novo os caras falando o quê? De Jesus. Sermãozão, Jesus é que faz, Jesus é isso. Vocês mataram, vocês fizeram isso, vocês judiaram, vocês fizeram. O sermão é Jesus, porque tudo se resume em Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o alfa e é o ômega, o princípio e o fim. Ele é a semente da mulher em Gênesis capítulo 3, mas ele é o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Louvado seja o Senhor. O que a igreja precisa? Jesus. O que a igreja precisa falar? De Jesus. Fale de Jesus, expresse Jesus, use aquilo que Deus colocou em suas mãos para ser um instrumento de Jesus, ser um instrumento nas mãos do Redentor, ousadamente. Amém, irmãos? Ousadamente, em nome de Jesus, que você saia dessa conferência renovado pelo Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, sem medo, segunda ação aqui, segundo resultado extraordinário que acontece na vida de uma igreja avivada. Essa igreja não apenas prega o evangelho de forma ousada. Mensagem: Jesus, aquele que é fiel, que cumpre suas promessas, aquele que salva, aquele que restaura, aquele que dá nova vida, aquele que faz todas as coisas, aquele que é a expressão máxima do ser de Deus, Jesus. Mas essa igreja avivada, ela mostra através disso e percebe a ação também do Espírito Santo, trazendo arrependimento e conversão. Nunca houve de fato momentos como esse aqui, extraordinários. Um dia a irmã falou assim: pastor, Pedro, sermão de Pedro lá, 3.000 almas, pastor, que coisa boa. Eu falei: irmã, enquanto nós estamos dispostos a fazer como a igreja fazia, a caminhar como eles. Existem coisas que Deus faz, irmãos, que nós não entendemos. O contexto foi um contexto específico. Não que Deus não possa salvar uma cidade inteira. Ele é Deus, Ele faz.
e pode converter o coração de toda uma cidade inteira. Mas quanto nós estamos dispostos a perseverar e a pregar o Evangelho, as grandezas de Deus, da maneira de Deus, vivendo a unidade de Deus no dia a dia, como igreja, na simplicidade, contando com a simpatia do povo. E a Bíblia diz que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Não é pela nossa força que essas coisas acontecem, mas quando apresentamos as grandezas de Deus, nós temos que esperar que Deus fará também aquilo que está proposto no coração dele, e o que está proposto no coração dele é salvar outras pessoas, e nós não sabemos quem. Se viesse com a estrelinha na testa seria muito fácil. Ele tem os seus eleitos aqui dentro dessa cidade, ele tem eleitos em todas as cidades, nos 4 cantos da terra ele tem os seus, mas só há um meio de chamar os pecadores à conversão, é a pregação do Evangelho, e através da pregação do Evangelho, o próprio Espírito Santo atua e convence essas pessoas. E o que a gente vê aqui, irmãos, que Pedro registra aqui, é que quando o sermão está acontecendo, quando Lucas registra aqui o sermão de Pedro, o que acontece aqui é que aquela mensagem entra na alma daquelas pessoas, e o texto registra que compungiu-se-lhes o coração. Versículo aqui no texto que nós lemos, e ele chama a atenção dessas pessoas. Houve aqui o versículo 37, ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Os judeus piedosos, os religiosos daquela época, mataram o Salvador, mas ao ouvirem a respeito novamente de tudo aquilo e o cumprimento das Escrituras, o texto aqui diz que o coração deles se cortou-lhes o coração, mexeu na alma. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho faz isso. Então a gente não precisa arrumar alguma coisa para colocar no Evangelho. É só o Evangelho. Pregar as grandezas de Deus, aí o milagre vem. E o milagre aqui é Deus converter essa gente, trazer arrependimento. E é interessante que falamos sobre isso, que o avivar tem o seu, dentro desse contexto, a questão do arrependimento, voltar ao primeiro amor. Pode ser que em alguns momentos na caminhada, irmãos, a gente ande como aqueles judeus, apenas como religiosos, frequentando os trabalhos, e achando que está tudo bem, que não precisa mudar nada na nossa caminhada. E aí, por graça e misericórdia do próprio Deus, Ele encontra o nosso coração numa noite, através de uma mensagem, ou através de um louvor, e o Espírito Santo mexe com a gente, e Ele corta o nosso coração, e a gente fala assim: gente, esse pregador, ou esse cantor, ou esse ministério de louvor, quem falou para ele minha vida? Quem falou para ele minha vida é aquele que conhece todas as coisas, que formou o coração de todos os homens. Então Ele sabe o que cada um aqui nesta noite precisa reavivar. E só o Evangelho pode fazer isso. Naquele dia, os milagres aconteceram. Casa cheia do poder de Deus. Vidas cheias do Espírito Santo de Deus. Pedro se levantando com ousadia e agora disposto a morrer pelo Evangelho. Morrer pelo Evangelho. Se levanta e prega ousadamente as grandezas de Deus. O sermão registrado nesse texto e em outros textos de Atos dos Apóstolos, eles começam a testemunhar o Evangelho da graça de Deus em Jerusalém, de acordo com a ordem de Jesus. Em Jerusalém vocês vão pregar arrependimento.
É o que Lucas vai registrar no capítulo 24, finalzinho do texto. Vocês vão anunciar arrependimento, o reino de Deus. O evangelho é isso, irmãos. Jesus começa o seu ministério em Mateus capítulo 4, versículo 17, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. O que nós temos que chamar as pessoas é o arrependimento, dentro da igreja e fora da igreja. Mas a gente tem que fazer isso na ação do Espírito Santo de Deus, senão nós vamos arrumar problema. Quantas pessoas, por não estarem na ação do Espírito Santo de Deus, arrumaram muitos problemas na caminhada cristã. Esse povo experimentou esse extraordinário acontecimento, ou esses extraordinários acontecimentos, que são ações de Deus. E o texto vai mostrando muito mais resultados, muito mais ações do Senhor. Stemark, comentando essas ações, diz que as palavras de Pedro atingiram o coração das pessoas, cortaram o coração daquelas pessoas, porque a acusação do apóstolo de crucificarem e matarem Jesus é comprovada, penetrou a consciência deles. O que pode penetrar a consciência de um pecador é o evangelho, irmãos, sendo pregado por servos cheios do Espírito Santo. É você, somos nós, essa tarefa é nossa. Há muitos que Jesus quer salvar nesse lugar, há muitos que Jesus quer converter nesse lugar, mas nós precisamos, na ação e no poder do Espírito Santo de Deus, anunciar essas grandezas. E deixe que o Senhor traz arrependimento através do Espírito, deixe que o Senhor converta o coração. É nesse contexto que a igreja cresceu de 120 para mais de 3.000. E esse é o resultado operado somente pelo próprio Deus. Porque, irmãos, a gente percebe que só Deus pode fazer. Essa igreja está mantendo a sua posição em avanço. Mas os problemas vieram, as dificuldades vieram, as perseguições vieram. Relatada logo no 3º capítulo, problemas, prisões. Mas quem está no poder do Espírito Santo não teme as prisões, não teme aqueles que se levantam para achar que vai parar a obra de Deus, porque Jesus disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua igreja. Igreja avivada avança, igreja avivada começa, continua e termina no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. Igreja avivada cresce em qualidade. Os crentes têm prazer. Os crentes têm prazer de estar na casa do Senhor. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então, irmão, irmã, pensa aí o que você vai fazer. O culto aqui durante a semana, quais são os dias, pastor? Quarta e sexta-feira tem também? Terça, oração. Quarta, culto da palavra. Terça, oração. Coloque na sua agenda. Coloque na sua agenda. Eu vou para o culto de oração. Não estou frequentando o culto de oração, mas a partir da próxima terça-feira eu vou começar isso. Porque Deus ministrou no meu coração. Só não vem se não tiver condições. Estou na faculdade, pastor, o que você está fazendo? Estudando, claro. Lá na hora da faculdade, lembra dos crentes que estão aqui orando por você. Tem gente orando por você, para Deus abençoar você no estudo, para você ser uma bênção lá. Se você estiver no trabalho, lembre que tem crente orando por você aqui. Quem tem crente de joelho aqui orando por você, clamando pela sua vida, e você só está de pé porque o Senhor está te mantendo de pé e colocando gente boa do seu lado para orar por você. Tem gente jejuando pela sua vida. A igreja avança nesse sentido. Isso é uma operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, a igreja vai avançar. O evangelho vai ser pregado e Deus vai trazer novas pessoas no nome de Jesus.
avançar, Deus vai avançar com vocês, porque Ele é o dono dessa igreja, Ele é o dono da vida de vocês, amém? Vamos ficar de pé? Cadê aquele ministério de louvor maravilhoso, que cantou aquela última canção? É aquela última canção, você sabe, né? Aquela última. Se você puder, feche seus olhos. Já oramos aqui o que precisa avivar no nosso coração. Ô irmão, ô irmã, uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus é de fato para nos encher do Espírito Santo todo dia. Todo dia. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o orgulho some, soberba some, tudo que não presta some, porque nós estamos na ação do Espírito Santo de Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse, falasse assim: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, todo dia, eu não quero andar com um tanque vazio, eu não quero ter uma vida de qualquer maneira, eu quero que o Senhor vá em todas as áreas da minha vida, e se o Senhor encontrar alguma área que não está glorificando ao Senhor, transforma, Senhor. Teu Espírito Santo vem e sopra sobre minha vida e tira isso de mim. Eu quero ser totalmente do Senhor. Eu quero usar todas as ferramentas que eu tenho colocado em minhas mãos para anunciar as grandezas do Senhor. O Senhor me salvou. Você tem certeza que Jesus te salvou? Você tem certeza da salvação? Então anuncie isso, filho. É a maior obra que Deus fez na sua vida. Nós vamos ouvir essa canção e você vai orando e vai pedindo a Deus. Fala assim, vai reacendendo aí. Brotos novos apareçam na minha vida, apareçam na vida dos meus irmãos. Quero sempre estar
2 ou 3 aí perto, você fala assim: Senhor, nós queremos transbordar. O Senhor não nos trouxe aqui ao longo dessa conferência para nós voltarmos para casa da mesma maneira e vivermos da mesma maneira. Você vai orar aí com uns 2 ou 3 aí, da sua família e sem ser da sua família. Você fala assim: ó, renova a unção sobre nós, renova a unção, renova a unção sobre a junta diaconal, renova a unção sobre o louvor, renova a unção sobre cada crente neste lugar. Renova a unção sobre nós. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda. Nós só precisamos da tua palavra. Vai renovando casamentos nesta noite. Vai restaurando famílias nesta noite. Vai trazendo de volta, se porventura, filhos que estão distantes dos caminhos do Senhor. Não importa o que enfrentarei, tua unção. Noite de renovo espiritual. Uma só palavra que Noite de enchimento do Espírito Santo sobre nossas vidas. Graça e poder sobre nós, para testemunharmos, ó Deus, com ousadia as grandezas do Senhor e crer que o milagre que o Senhor trazer arrependimento vai acontecer, já está acontecendo para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus.